Vamos dar início à segunda hora e vamos louvar alegremente o nosso Senhor com o hino 333. 3, 3, 3. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Com base neste versículo, vamos dobrar os nossos joelhos, quem puder, quem não fica, por favor, em pé, no sinal de reverência, e vamos ser dirigir na oração por irmão Daniel. Querido Pai Celestial, aqui nos encontramos diante de Ti agradecidos por cada bênção que nos otorgaste através do presente e de modo especial, Senhor, porque nos reuniste aqui em torno da Tua Palavra para aprender de Ti que Tu és manso e humilde de coração. Te peço, Senhor, que prepares nossos corações para o encontro contigo através da Tua Palavra. Amém. E te peço de modo especial que possas tocar com a braça viva do teu altar, os lábios dos teus servos, que escolheste esta manhã para partir o bom motivo. Que essa palavra seja viva e eficaz em cada um de nós, Senhor. De maneira que nós possamos dar frutos para a glória e honra do teu santo nome. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados e ajuda-nos a sentirmos a nossa total necessidade de Ti, Senhor. Ajuda-nos para que nós possamos alcançar uma autêntica reforma em nossas vidas, um decidido reavivamento, e assim, dessa forma, nós possamos brilhar por Ti no mundo das trevas que vivemos, de maneira que mais almas possam chegar a Te conhecer e a aceitar-Te como seu Salvador pessoal. Amém. É tudo o que Te agradecemos, pelos méritos e em nome do nosso Salvador Jesus, estamos agradecidos por todas as bênçãos. Amém. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Gostaríamos de dar boas-vindas a todos que neste sábado de manhã nos honra com a vossa presença. Para nós aqui em Estremoz é uma grande alegria ter a igreja cheia. Já faz tempo que nós não temos aqui a igreja cheia.
não vou personalizar as visitas que nos visitas, mas estejam todos bem-vindos. Agradecemos os presentes da Igreja de Lisboa, Seixal, Montijo e também da Igreja de Baracão. Temos um anúncio a fazer. Hoje à tarde, às 17 horas, vamos ter uma liga. Vai ser muito interessante, vai ser muito bonito. Vamos fazer planos, vamos fazer com que todos podemos estar presentes também nesta liga. E agora vamos fazer o seguinte, vamos todos orar nos nossos corações, que de facto a palavra de Deus, ou o nosso coração está bem preparado, a semente que vai cair vai produzir frutos. Assim como na primavera, que é muito bonito, como já foi salientado depois de alguns dias da chuva, temos este sol tão bonito, os agricultores já começam a pôr as sementes no campo e elas começam a brotar e podem dar frutos. Vamos orar nos nossos corações, que a palavra de Deus pode ter eficácia e, de facto, quando nós vamos sair daqui, de facto, nós podemos levar o Jesus nos nossos corações e também levar as migalhas, levar a palavra, a semente de Deus para os nossos amigos ou para os nossos familiares. Temos o prazer de termos conosco nesta manhã o irmão Pedro Conceição, que é o nosso responsável do campo e que nos traz um tema que tem a ver com o poder da palavra de Deus. Com a palavra do irmão Pedro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade de estar aqui novamente com os irmãos, depois de estarmos ausentes alguns sábados, a ver todos os irmãos, não só da Igreja do Baracão, mas também aqui do Baracão, perdão, dos Tremosos, mas também aqui vários irmãos que nos visitam nesta manhã. Queremos manifestar ao Senhor a nossa alegria. E hoje vamos meditar uma parte da palavra do Senhor, um tema cujo título é o poder da palavra de Deus. Eu penso que todos aqui acreditam que a palavra de Deus tem poder. Quantos é que acreditam que a palavra de Deus tem poder? Todos nós acreditamos nisso. Agora, nem todos sabem como esse poder se exerce, como esse poder é exercido. E é sobre a forma como o poder de Deus exerce na nossa vida, nós hoje vamos aqui trocar algumas ideias. Certa ocasião, o Senhor Jesus estava a pregar, diz a palavra de Deus, que ele saiu de casa de manhã e foi pregar. E começou a pregar e começou-se a juntar muitas pessoas que esperavam para ser curadas, e era tanta gente que ele teve que se afastar com um barquinho e falou à multidão na praia, no barco. Tantas eram as pessoas que estavam a escutar. Jesus percebeu naquela manhã que a sua missão não era entendida, que as pessoas não tinham entendido a natureza da sua missão, não o compreendiam como Messias. Havia ideias erradas, todos nós já sabemos isso, mas naquele particular Jesus sentiu necessidade de, mais uma vez, especificar de uma forma fácil e simples a natureza da sua missão, para que as pessoas entendessem. E foi nesta ocasião que ele apresentou a parábola do semeador. É uma parábola das mais simples que existe na Bíblia. E pela sua simplicidade, essa parábola não tem sido apreciada. Mas na realidade, essa parábola encerra uma lição que é determinante para a nossa conduta religiosa. Eu queria convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de São Mateus, no capítulo 13. No livro de São Mateus, no capítulo 13, exatamente Jesus apresenta-nos a parábola do semeador. E diz assim no versículo 1: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia.
E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu em espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outra a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouve-se. Quando Jesus falou esta parábola, ele sabia que ela não era percebida, que ela não era compreendida. Mas Jesus disse isso exatamente para tentar fazer com que os corações daqueles que os ouviam se interessassem por aquilo que ele queria dizer. E nesta ocasião, nem os próprios discípulos compreenderam esta parábola. Portanto, mais tarde, foram ter com Jesus a pedir explicações. Na realidade, nesta parábola, Jesus ilustra as coisas do reino dos céus e a maneira, ilustra as coisas do reino dos céus e a sua grande obra como um lavrador. Jesus estava no céu, largou o seu reino, o seu lar celestial, cheio de paz e de harmonia, e veio a este mundo como um semeador, semear a semente da verdade. E esta parábola, pela sua simplicidade, não tem sido apreciada como devia. Da semente natural que é lançada na terra, Cristo deseja dirigir-nos o Espírito para a semente do Evangelho, cuja semeadura resultará em conduzir novamente o homem à sua lealdade para com Deus. Jesus, no fundo, quer aqui dizer é que da simplicidade de semear uma semente, ele deseja dirigir a nossa mente à sementeira do Evangelho, cujo resultado é o quê? Trazer o homem de novo à lealdade para com Deus. Ele que deu a parábola da pequena semente é o soberano do céu. E as mesmas leis que regem o semear da semente terrena, regem o semear também da semente da verdade. Então, Jesus deu esta parábola e nos ensina que, como é no mundo natural, assim é também no mundo espiritual. É a mesma lei. A mesma lei que faz uma semente brotar, é a mesma lei que faz a palavra de Deus produzir efeito no nosso coração. Naquele dia tinha-se aglomerado muita gente à volta de Jesus, conforme eu referi, e Jesus teve que ir para dentro do barco pregar. Pregou sobre várias coisas e uma delas foi esta parábola. Isto porque os homens daquela época não tinham compreendido a sua missão. Ou seja, os judeus que tinham a Bíblia, tinham os oráculos divinos, tinham exaltado a forma e deixado de lado o seu conteúdo. Diz, e quando Jesus veio, não reconheceram nele o cumprimento de todas as formas e todos os símbolos e nele a substância de todas as coisas. Tinham uma expectativa frustrada e, como resposta a esta expectativa, deu Cristo a parábola do semeador. O reino de Deus não deve prevalecer pela força das armas nem pela violência, mas pela implantação de um princípio novo no coração dos homens. Esta é a grande lição da parábola. Eles tinham uma expectativa que Jesus vinha como um grande rei, que se ia sentar no trono de David e exaltar Israel à glória que tinha desde os dias de Salomão. Jesus agora vem dizer exatamente o contrário que Jesus vem nos ensinar. O reino de Deus não é por força nem por violência, mas consiste em quê? Na implantação de novas ideias no nosso coração. O que semeia a boa semente é Jesus. Os fariseus, diz o Espírito de si, compreendiam o significado da parábola, mas o seu ensino não lhes era desejável. Os homens da religião daquela época, eles compreenderam, mas este ensino não lhes interessava. Não lhes interessava. Os próprios discípulos
mesmo não compreenderam a parábola, mas foi-lhes instigado o interesse. Foram ter depois particularmente com Jesus e pediram explicação. Era isso exatamente que justamente Jesus pretendia, despertar neles para que lhes pudesse dar instrução mais definida. Quando os discípulos foram ter com Jesus, Jesus ficou contente, porque queria exatamente explicar o significado profundo desta parábola aos discípulos. E o mesmo se dá hoje. Quando nós lemos a Bíblia, lemos a palavra do Senhor e não compreendemos o seu significado, ou se a palavra de Deus não nos desperta interesse, o que é que nós devemos fazer? Ir também a Cristo do mesmo modo, que Ele tornará clara cada palavra a todos aqueles que o procuram. Quando nós lemos um texto da palavra de Deus e não entendemos, ou esse texto não bate contra o nosso raciocínio, em vez de procurarmos moldar a palavra de Deus àquilo que nós pensamos, o que é que nós devemos fazer? Ir ao Senhor e pedir que Ele nos aclare o que é que Ele pretende, dizer com isso. Diz: todos os que forem a Cristo com o desejo de um mais claro conhecimento da verdade, receberão esse conhecimento. Ninguém precisa ficar falho desse conhecimento. Todos os que forem a Ele, para que possam receber conhecimento, receberão. Diz que a parábola começa assim: eis que o semeador saiu para semear. Jesus, quando pregou esta parábola, conforme disse há pouco, estava na praia. Mas aqui via-se uma encosta e nessa encosta estavam pessoas a semear. Jesus usou esta imagem da natureza para nos ensinar essa grande verdade. E na realidade, naquele tempo, devido à instabilidade e à insegurança, à violência que havia, as pessoas moravam onde? Em cidades, normalmente protegidas por uma muralha. E de manhã, quando nascia o dia, iam para os campos a semear, saíam para semear. E o que Jesus referiu: o semeador saiu para semear. Representa também Jesus, estava lá no céu, saiu para semear a palavra de Deus. Assim também Cristo, o semeador celestial, saiu a semear. Igualmente, seus servos precisam também sair para semear. Toda a história da Bíblia está cheia de ordens que o Senhor nos dá para irmos a semear. O Senhor, quando nos manda semear, não nos diz para onde é que nós devemos ir. Só diz para nós sairmos. Foi o que Ele disse a Abraão, por exemplo. Sai-te da casa do teu pai e da tua parentela, da tua família, e vai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. E a Bíblia diz que saiu sem saber para onde ia. Também o apóstolo Paulo, Jesus disse assim: vai, porque te enviar aos gentios de longe. E o apóstolo saiu também sem saber para onde ia. Assim, todos os que são chamados para unir-se a Cristo precisam deixar tudo e segui-lo. O apóstolo Pedro uma vez disse a Jesus: e nós que deixámos tudo e te seguir, o que é que vamos receber? Lembram-se dessa passagem? Portanto, todo o seguidor de Cristo precisa deixar aquilo que impede da sua vida, tudo o que impede, não é? Para seguir a Cristo. Diz que o semeador semeia a palavra. Cristo veio para semear o mundo com a verdade. A palavra de Deus é a verdade, não é? Isso hoje todos nós sabemos. Diz: como semeador de um mundo mais elevado, Cristo veio para lançar as sementes da verdade. Diz assim: a palavra de Deus vive e permanece para sempre. Diz: a palavra de Deus é a verdade. E toda a semente tem em si um princípio germinativo. Esta parte é muito importante, porque quem percebe a agricultura sabe isso. Mas penso que é do senso comum, todos nós já percebemos que uma semente, o que é que ela contém? Uma semente. Um princípio germinativo. A vida da planta está contida aonde? Naquela semente. Aquela semente, se não for enterrada na terra, o que é que faz? Morre. Fica seca e morre. Mas quando aquela semente é plantada em condições favoráveis, em boa terra, a semente o que é que faz? Transfere para a planta a vida que está dentro da semente.
Isto é muito importante. A semente transfere para a planta a sua própria vida. E a planta depois cresce à imagem de quê? Da semente. Quando meu irmão manda que semeia ali um tomateiro, uma semente de tomate, o que é que nasce lá? Um tomateiro. Mas semear um milho, o que é que nasce? Um milho. Porquê? Cada semente transmite para a planta a sua própria. Mas não se esqueça que a própria terra também tem vida. A própria terra também tem vida. Mas a vida, se não puser lá a semente, não nasce nada. A própria terra tem vida, mas se não puser lá a semente, não nasce nada. Então, a vida está na semente. E essa semente transfere a vida para a planta. Assim também a vida que está na palavra de Deus. Eu posso dizer só uma coisa. Não. É que a terra, mesmo que o homem não semeie lá nada, a terra está cheia de milhões e bilhões de sementes, de uma forma tão natural, que é a tal sementeira feita por Deus, que alguma coisa vai nascer se não for aquela semente que o agricultor lá vai colocar, outras sementes Sim. nascerão naquele local. Mas quer-se dizer, o que tem vida é a semente, não é a terra. Tem lá muitas sementes, nasce alguma coisa, quando tiver lá semente nenhuma, não nasce nada. Não é? No deserto, quando não há semente nenhuma, não nasce nada. A vida está na semente. Naturalmente é assim. Nas coisas espirituais é também, a palavra de Deus é uma semente que também tem vida. E quando ela é bem plantada numa terra boa, o que é que a palavra de Deus faz? Também ela transfere a vida que está na sua palavra para aquele que a recebe. E a pessoa torna-se possuidor da vida que está na palavra de Deus. Este é o ensinamento principal desta parábola. Diz: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Aquele que pela fé aceita a palavra, recebe a vida e o caráter do próprio Deus. Aquele que pela fé recebe a palavra, recebe a vida e o caráter do próprio Deus. Cada semente produz frutos segundo a sua espécie. Lançai a semente sob condições adequadas e desenvolverá sua própria vida na planta. Se receber igualmente na alma pela fé a incorruptível palavra de Deus, ela produzirá o caráter e a vida à semelhança do caráter e da vida de Jesus. Esta é que é a grande lição. Se nós recebermos bem a palavra de Deus, devemos também refletir a vida e o caráter de Deus na nossa vida. Diz-nos a parábola que Jesus explicou, a parábola que alguns que ouviram, que a semente caiu aonde? Ao pé do caminho. E essa semente caiu ao pé do caminho, o que é que lhe aconteceu? Os pássaros comeram. Ao pé do caminho é sempre mais duro o terreno. Onde os homens passam, as pessoas, os carros, a terra fica dura. Não é terra de semeadura. E a semente cai em cima da terra dura, não se enraiza. E vêm os pássaros e comem. O que é que isso quer dizer? O que é que isso quer dizer? Diz assim, aquilo que a parábola principalmente nos ensina é o efeito produzido sobre o crescimento da semente no solo em que é lançada. Ou seja, o que esta parábola nos ensina é várias espécies de solo, a semente, e trata da forma como essa semente é desenvolvida. A questão de maior importância para nós é como tratam a minha semente. Na explicação da semente que caiu ao pé do caminho, Jesus disse: ouvindo alguém a palavra de Deus e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esta é o que foi semeado ao pé do caminho. Diz, a semente lançada ao pé do caminho representa a palavra de Deus quando cai num coração de um ouvido desatento. Como o calcado caminho pisado pelos pés dos homens e animais, assim é o coração que se torna estrada para o comércio do mundo com os seus prazeres.
absorvida em inspirações egoístas e condescendentes, a alma se endurece pelo engano do pecado. As faculdades espirituais são enfraquecidas. O homem ouve, sim, a palavra, mas não a entende. Não discerne que ela se aplica a ele próprio. Não reconhece suas necessidades nem seu perigo. Não percebe o amor de Cristo e passa pela mensagem de sua graça como alguma coisa que não lhe diz respeito. Este é o tipo de pessoas que ouvem a palavra de Deus de forma desatenta. Ouve a mensagem como alguma coisa que diz respeito a outros. Aquela mensagem não é para mim, é para outros. E então, como estão desatentos, muitas vezes estão na igreja a ouvir a palavra de Deus, mas a mente está onde? Está longe. Está longe. E quando o pregador lhe diz alguma coisa que poderiam beneficiar, como estão desatentos, não ouvem, não percebem e saem da igreja tal qual entraram. Isso é o que significa que os pássaros tiraram a semente. Satanás tira da ideia deles, da sua mente, a ideia que Deus queria inculcar. Diz, como os pássaros estão prontos a tirar a semente do caminho, assim também está Satanás atento para arrebatar das almas a semente da verdade divina. Diz, enquanto Cristo, pelo seu lado, tenta atrair a alma, Satanás procura desviar a atenção daquele que é movido e buscar o Salvador. Preocupa a mente com projetos mundanos, instiga a crítica ou insinua dúvida e incredulidade. A linguagem do orador, as suas maneiras podem não agradar ao ouvinte e ele se detém sobre esses defeitos. Assim, a verdade de que carece e de que Deus lhe enviou tão graciosamente não causa impressão duradoura. Muitas das vezes olham para o pregador, para os seus modos, se não gostam do pregador já não querem saber da mensagem para nada, olham para os aspectos exteriores e o que é que acontece? A mensagem que Deus tão graciosamente envia não lhes faz proveito nenhum. É exatamente isso que Satanás quer. E Satanás também tem muitos auxiliares. Muitos que se dizem cristãos ajudam o tentador a tirar de outros a semente da verdade. Muitos que ouvem a pregação da palavra de Deus fazem-na em casa objeto de crítica. É um mal também que existe muitas das vezes. Os próprios pais chegam a casa depois de irem à igreja e o que é que fazem? Criticam a mensagem que ouviram à frente dos filhos. E os filhos o que é que se tornam? Ao ouvirem sábado após sábado este tipo de alimentação. Os próprios filhos ficam incrédulos. Deixam de acreditar na mensagem. Depois admiram-se os pais. Meu filho cresceu na igreja, toda a vida nasceu e cresceu na igreja e não quer saber das coisas da igreja para nada. Isto muitas vezes é um resultado dos próprios pais que fomentam a incredulidade no coração dos seus filhos. Vamos avançando. No pedregal. Diz que outra parte da semente caiu no pedregal. O pedregal, passemos um bocadinho mais breve, o pedregal representa um outro tipo de ouvinte. São aqueles que são crentes professos. Não viram ainda a malignidade do pecado. Têm uma religião superficial. Não estão ligados a Cristo. Querem apenas escapar às dificuldades e não serem libertados do pecado. Não têm conhecimento experimental. O que é que isto quer dizer? Diz que aqueles ouvintes do pedregal ouvem a palavra de Deus e recebem-na imediatamente com alegria. Isso não tem nada de mal. Receber a palavra de Deus com alegria não tem de imediato. Não tem nada de mal. Mas o que é que diz depois? Não tem raízes. Porquê? Porquê é que não tem raízes? Porque debaixo da pouca terra existe o quê? Pedra. Isto o que é que nos ensina? O que é que nos ensina? Que muitas pessoas têm no coração a pedra do orgulho, a pedra do egoísmo, não deixa a planta enraizar. E quando vem as dificuldades, pela palavra de Deus, logo se escandalizam. Logo se escandalizam. Diz, não têm conhecimento experimental com Cristo. Não têm conhecimento experimental com Cristo.
Diz aqui assim: mas aqueles de quem fala na parábola, que aceitam logo a palavra de Deus, não calculam o custo, não ponderam o que a palavra de Deus deles exige, não a confrontam diretamente com todos os seus hábitos de vida e não se submetem completamente à submissão. Estes ouvem a palavra de Deus, ela agrada-lhes, aceitam, mas não permitem que a palavra de Deus os transforme. Não permitem que a palavra de Deus os vivem uma religião superficial. Diz: as raízes da planta penetram profundamente no solo e, ocultas a nossos olhos, alimentam-lhe a vida. Assim é com os cristãos. A vida espiritual é alimentada pela união invisível da alma com Cristo, mediante a fé. Mas os ouvintes do Pedregal confiam em si mesmos em vez de confiarem em Cristo. Depositam sua confiança nas boas obras e bons motivos e estão fortes em sua justiça própria. Não estão firmes no Senhor e na força do seu poder. Esse não tem raiz em si, porque não está ligado a Cristo. Então, porque é que eles não têm raízes? Podemos resumir: não estão ligados a Cristo. Diz: muitos aceitam o Evangelho para escapar ao sofrimento e não para serem libertos do pecado. É que nós ouvimos hoje aí o Evangelho moderno, o que é que diz às pessoas? Não sofra mais, venha cá e vai ter uma vida maravilhosa e daqui para a frente tudo vai correr bem na sua vida. Nunca ouvi esses pregadores a dizerem que a alma deve ser libertada do pecado. Isso eles nunca falam. Prometem às pessoas um bem-estar físico, mas e as pessoas com isso pensam que estão no caminho certo. Quando a verdadeira religião consiste na consciência de que devemos abandonar aquilo que nos separa de Deus. Esses são os ouvintes do Pedregal. Diz: muitos há que dizem servir a Deus, mas não têm o conhecimento experimental. Uma coisa é provar de modo geral a obra do Senhor. Outra é aceitar a sua obra como reprovador, chamando-nos ao arrependimento. Uma coisa é nós termos o conhecimento da verdade. Falámos disto no mês passado. Uma coisa é nós conhecermos. Outra coisa é a verdade fazer efeito na nossa vida. Nós podemos conhecer a verdade e ela não fazer efeito nenhum na nossa vida. Então, diz que a única esperança para estas almas é reconhecer em si mesmo a verdade das palavras que Jesus Cristo disse a Nicodemos. Necessário que é nascer de novo. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esse é o remédio que o Senhor dá àqueles que ouvem a palavra de Deus como um pedregal. Tem que nascer de novo. Vamos avançando. Entre espinhos. Houve uma parte que caiu entre espinhos. E o que é que aconteceu, irmã Margarida? Os espinhos sufocaram a planta. Eu lembro quando a gente ia lá, plantámos uma vinha lá na igreja, há uns 5 anos ou 6, ninguém tratou da vinha. E o que é que aconteceu à vinha? Foi comida pelos os espinhos, comeram a vinha toda. Não sei quantos pés, mas foi engraçado, não escapou quase nada. Assim é também nas coisas espirituais. Quando o terreno do coração não é tratado, a planta cresce e em simultâneo cresce o que também? Espinhos. Ainda ontem estava lá com o irmão Carlos na clínica e no terreno que a gente tinha limpo já estava cheio de quê, irmão? De ervas daninhas. Cresce a uma velocidade estonteante. Assim é que as coisas espirituais também. Se a planta da verdade não cair no coração e esse coração não for tratado, não for arrancado essas plantas que sufocam a palavra de Deus, a palavra de Deus não pode florescer. Diz que a palavra de Deus só pode florescer num coração que está sempre preparado continuamente para as preciosas verdades da palavra de Deus. Um outro aspecto que eu quero salientar com os irmãos acerca desta parábola é uma coisa muito importante, porque esta parábola trata essencialmente que a semente de Deus está dependente do quê?
A semente que é semeada está dependente do quê? Está dependente do solo. A semente está dependente do solo. Porque em todos os casos, seja no pedregal, seja entre espinhos, seja à porta do caminho, há uma coisa que é incomum, que é a semente. A semente é sempre a mesma. E o semeador também. Ou seja, a palavra de Deus é a mesma e o semeador também. O que é que faz alterar os resultados? É o terreno. O terreno é que faz alterar os resultados. Isso é que nos interessa entender. Aqui. O semeador e as sementes são em cada caso os mesmos. Desta maneira nos ensina que se a palavra de Deus não executar em nós a sua obra, no nosso coração e na nossa vida, devemos em nós mesmos procurar a razão disto. Isto é muito importante. Se a palavra de Deus não produz em nós efeito nem dá fruto, onde é que está o problema? É na semente, ou é no semeador, ou é no terreno? É em nós mesmos. Isso às vezes, irmãos, é uma lição difícil de aceitar. Isso é uma lição difícil de aceitar, porque nós buscamos razões para tudo. Muitas vezes no exterior. O marido culpa a mulher culpa o marido, culpam os filhos, culpam a igreja, culpam a sociedade, e a culpa nunca é nossa. Mas aqui esta parábola nos ensina de uma forma simples, mas inequívoca, que se a palavra de Deus em nós não der fruto, a culpa é única e simplesmente nossa. Diz, é certo, porém, que não podemos transformar-nos, mas temos o poder de escolha. E depende de nós o que queremos ser. O jardim do coração precisa ser cultivado. Precisa o sol ser sulcado por profundo arrependimento. As plantas venenosas e diabólicas devem ser arrancadas. E neste aspecto, os semeadores têm um trabalho a fazer. O semeador não é só Jesus, mas todos aqueles que colaboram com Ele, somos todos nós. Diz que os semeadores têm uma tarefa a fazer no preparar o coração dos seus ouvintes para receber o Evangelho. No ministério da palavra há muita pregação e pouco trabalho de coração a coração. Às vezes nós limitamos a nossa atividade religiosa às pregações e fazemos pouco trabalho individual de coração a coração. É necessário trabalho pessoal pela salvação dos perdidos. Devemos nos aproximar de homens individualmente com simpatia semelhante à de Cristo e procurar despertar-lhes o interesse nas coisas da vida eterna. Os corações podem ser tão duros quanto o caminho batido e pode parecer uma tentativa inútil apresentar-lhes o Salvador. Mas embora a lógica possa falhar e mover e o argumento seja impotente para convencer, o amor de Cristo revelado na vida pessoal pode abrandar o coração empedernido, de modo que a semente da verdade possa enraizar-se. Às vezes lidamos com pessoas, isto não dá nada, está duro, está endurecido, não temos argumentos, não aceitam nada. Mas será assim? Quando isto não resulta, o que é que resulta? O exemplo de uma vida pessoal, mostrar o amor de Cristo, é a única coisa que pode abrandar o coração. Diz, assim, os semeadores da verdade têm alguma coisa que fazer, para que a semente não seja sufocada pelos espinhos, ou venha a aparecer pela pouca profundidade no solo. Logo no início da vida religiosa, deve ensinar-se aos crentes os seus princípios fundamentais. Deve-se ensinar que não serão salvos somente pelo sacrifício de Cristo, mas que também devem tornar a vida de Cristo a sua vida e o caráter de Cristo o seu caráter. Muitas das vezes não fazemos isso, enfatizamos que Cristo salva, mas a salvação de Cristo não é a única coisa que devemos enfatizar. Devemos enfatizar também que eles devem transformar a sua vida e o seu caráter à semelhança da vida do caráter de Cristo. São os tais dois remos no mesmo barco. Nenhum barco rema só com um remo. E nenhuma ave voa só com uma asa. Então, assim também na religião. Nenhuma religião vai à frente só com teoria.
Ensine-se a todos que precisam levar fardos e renunciar às inclinações naturais. Aprendam a bem-aventurança de trabalhar para Cristo, seguindo em renúncia, suportando com bons soldados as dificuldades. Aprendam a confiar em seu amor e a lançar sobre ele os seus cuidados. Experimentem a alegria de ganhar almas para ele. O arado da verdade fará a sua obra, abrirá o abandonado chão. Não cortará somente a ponta dos espinhos, mas arrancá-los-á pela raiz. Este é o trabalho que nós temos que fazer. Nós, todos os membros da Igreja, perante aqueles que o Senhor nos põe ao nosso redor. Mas a parábola não acaba só com desilusões. Também o semeador há de experimentar o quê? A alegria de ver a semente em boa terra. E diz: e o que ouve a palavra de Deus e dá fruto, e um produz 100, e outro 60 e outro 30. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão frutos com perseverança. O coração honesto e bom de que fala a parábola não é um coração sem pecados, pois o Evangelho deve ser pregado aos perdidos. Jesus disse: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Mas quem se rende à convicção do Espírito Santo é o que tem um coração honesto. É aquele que reconhece a sua culpa e sente-se necessitado da misericórdia e do amor de Deus. É aquele que tem desejo sincero de conhecer a verdade e de obedecer-lhe. O bom coração é um coração crente que deposita fé na palavra de Deus. É aquele que recebe, pode ser pecador, mas quando reconhece a sua situação e pela fé, se chega a Deus. Esse é que é um coração bom e honesto. Porque é impossível alguém receber a palavra de Deus sem fé. É necessário que todo aquele que nele creia, todo aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Este é o que ouve e compreende a palavra. Os fariseus do tempo de Cristo fechavam os olhos para não ver e os ouvidos para não entender. Portanto, a palavra não podia atingir-lhes o coração. Eles deviam sofrer retribuição por sua ignorância voluntária e por sua cegueira espontânea. Mas Cristo ensinou aos discípulos que deviam abrir a mente para a instrução e ser prontos para compreender. Sobre eles prometeu uma bênção, porque viam e ouviam com olhos e ouvidos crentes. O ouvinte da boa terra recebe a palavra, não como a palavra de Deus, mas, segundo é de verdade, não como a palavra dos homens, mas, segundo é na verdade, como a palavra de Deus. Somente aquele que aceita as Sagradas Escrituras como a voz de Deus que lhe fala, é verdadeiro discípulo. Ele teme por causa da palavra de Deus, porque lhe é uma realidade viva. Para recebê-la na alma, abre a sua inteligência e abre o seu coração. Então, aquele que pela fé compreende que a Bíblia, apesar de estar escrita em linguagem humana, é a palavra de Deus, ele começa a olhar para ela com teme, diz que ele teme, porque percebe que aquilo é a palavra de Deus. Diz que abre então o quê? O coração e a inteligência. Abre o coração e a inteligência. Nós não devemos só crer por coração. Devemos crer também por inteligência. O que é crer por inteligência? É, Bruno? O que é crer por inteligência? É termos a convicção de que aquilo que o Senhor nos diz tem a sua lógica, tem a sua compreensão. É isso que o apóstolo Paulo dizia. Procurar apresentar-vos a Deus aprovados, que não tem que se envergonhar, maneja bem a palavra da verdade. Procurar compreender, né? Diz o apóstolo Pedro, para darem a resposta a alguém que vos pergunta razões da vossa fé. Se alguém diz que é adventista e pergunta: mas o senhor é adventista e guarda o sábado porquê? Começa-se a engasgar. Que efeito é que isso produz naquele que o ouve? Se alguém que anda na igreja 10, 15 anos e ainda sabe dar um estudo bíblico, que efeito é que isso produz naquele que o ouve? Então, o crente tem que saber dizer com rapidez, na ponta da língua, como a gente diz em português, as razões da nossa fé. Isso é que é ter a verdade na nossa inteligência.
Irmãos, mas vejam agora aqui o que a palavra de Deus diz. O conhecimento da verdade depende não tanto da capacidade intelectual como da pureza de propósito, da simplicidade de uma fé sincera e confiante. Isto não basta simplesmente ler ou ouvir a palavra. Aquele que crê, aquele que anela que as Escrituras lhe sejam úteis, precisa meditar sobre a palavra, sobre a verdade que lhe foi apresentada. Precisa aprender o significado das palavras, por sincera atenção e pensar devoto. É assim que se lê a Bíblia. Nós lemos a Bíblia não como um livro normal, mas como uma mensagem do Senhor a cada um de nós. Devemos ler e depois pensar. O que é um pensar devoto? Ler com atenção sincera e com um pensar devoto. É quando nós temos a consciência do que estamos a ler. Foi Deus que nos enviou essa mensagem a nós. Que a palavra de Deus é aquilo que Deus diz, como se Deus estivesse a falar ao nosso ouvido. Diz: o Senhor nos ordena encher o Espírito com elevados e puros pensamentos. Deseja que meditemos sobre o seu amor e sobre a sua misericórdia. Estudemos a sua palavra. Estudemos o plano da redenção. Estudemos sobre o seu amor. Então, a nossa percepção da verdade tornar-se-á mais e mais clara. E o nosso desejo de pureza de coração e clareza de pensamento mais elevado e mais santo. Quando nós meditamos na palavra de Deus, opera-se uma transformação na nossa mentalidade. Os nossos pensamentos são cambiados, são trocados. E começa a haver o nosso coração é como uma fonte cujos pensamentos agora estão em harmonia com Deus. E existe agora uma clareza de mente, uma clareza de pensamento mais elevada. A alma que descansa assim na atmosfera da meditação será transformada pela comunhão com Deus mediante o estudo das Escrituras. Então a vida de Deus que há na palavra de Deus, o que é que faz? Transfere para cada um de nós. A vida que existe aqui neste livro, ao ser meditada, ao ser absorvido o pensamento, produz em nós o que agora? Uma mudança na nossa vida. Era isso que o apóstolo Paulo dizia. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Diz, a palavra de Deus muitas vezes colide com os nossos traços herdados de caráter, com os nossos hábitos. Mas o ouvinte, comparado à boa terra, recebendo a palavra, aceita todas as condições. Seus hábitos, os seus costumes, as suas práticas são submetidas à palavra de Deus. A seus olhos, os preceitos dos homens falíveis reduzir-se-ão à insignificância quando comparados com a palavra de Deus. De todo o coração, de todo o propósito, anela pelas coisas de Deus. Produz frutos com perseverança. Ninguém que recebe a palavra de Deus está isento de dificuldades. Mas quando vem a aflição, o verdadeiro crente não se torna inquieto, sem confiança, nem desanimado. Embora não vejamos o resultado definido nas circunstâncias, ou não percebamos o propósito da providência do Senhor, não devemos rejeitar a nossa confiança. Lembremos-nos das ternas bênçãos que o Senhor nos tem dado. Lancemos sobre ele os nossos cuidados e esperemos com paciência a sua salvação. Diz, se alguém me ama, diz Cristo, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará e virá a ele, e farei nele morada. O encanto de uma mente mais forte e mais perfeita pairará sobre nós, pois temos ligação viva com a fonte do poder duradouro. Em nossa vida religiosa seremos levados em cativeiro a Jesus. Não mais viveremos a vida comum do egoísmo, mas Cristo viverá em nós. Seu caráter será reproduzido em nossa natureza. Deste modo produziremos os frutos do Espírito. Um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. É o efeito da palavra de Deus ser semeada em meu coração.
E não nos devemos esquecer nunca, irmãos, para terminar, já passou do meio-dia, que quando os alunos estiverem prontos, virá o professor. O professor só virá quando os alunos estiverem prontos. Que o Senhor nos possa abençoar e ajudar à compreensão da sua palavra, que nos possamos dar frutos, uma 100, outra 60, outra 30, é o meu desejo para mim e para os irmãos. Amém. Bem, agradecemos Nosso Senhor e também o irmão pela exposição da sua palavra. E agora vamos preparar os nossos corações para trazer o nosso contributo, o Nosso Senhor, uma oferta voluntária. Enquanto nós vamos preparar uma oferta voluntária que vai ser dirigida aqui à frente, cada um, vamos convidar a irmã Ana Mota, que gostaria de nos ler um versículo, e ao som do piano podemos dirigir-nos a fazer o nosso contributo. Mais uma etapa, nem foi alcançada. Depois eu fui ao médico de oncologia, realmente vi que eu fui uma cara diferente e onde ele me disse que eu podia ser operada para retirar este saco. Não foi uma grande agonia e Deus realmente tem-me ajudado imenso, tem-me dado muita força para resistir a esta doença. Eu sempre vou ler em Salmos 102, no versículo 3. Somente em Deus a minha alma descansa. Deus é a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é a minha fortaleza, não serei nunca abalado. Até quando todos vós encantareis um homem para derrubá-lo, como se fosse um mundo necessário por uma certa pressa dele. Por isso, Deus nos ajude a todos. Os filhos que estão doentes e que estejam nas mesmas condições em que é bom, porque realmente tem visto a mão de Deus e tem dado muita força e tem ajudado muito. Amém. Amém. Agradecemos a irmã Ana Mota pelo seu testemunho. Vamos continuar a orar também por ela e cada facto a reconstituição pode ser feita assim como Deus quer e pode fazer a sua vida normal. Vamos preparar um hino 334, Atribulado Coração, para a conclusão do nosso estudo nesta manhã. Número 334. Coração
Quem puder, quem não pode ficar em pé, e vamos ter uma oração final. Nosso Deus e nosso Pai, que habita nos altos céus, em nome do teu amado Filho Jesus, aqui nos encontramos hoje que nos atualmente tua presença, te agradecer, Senhor, as muitas bênçãos sobre nós tens derramado, principalmente o conhecimento da tua palavra, e também, Senhor, para a tua palavra que ouvimos nesta manhã, que ela possa, Senhor, ter caído em bom coração, nós possamos, Senhor, ser um coração que possa dar frutos a 30, ou 60, ou 100, mas que seja transformado pela tua palavra e que os teus atributos possam ser vistos na nossa vida cotidiana. Abençoa toda a igreja aqui presente, nossos queridos irmãos, especialmente queremos agradecer também pelas bênçãos que deste à nossa irmã Margarida, que ela possa, Senhor, ser restaurada à sua saúde original e possa também louvar e agradecer o teu nome. Abençoa também aqueles que nos visitaram nesta manhã, que possa exercer o seu coração com o teu santo e bom Espírito, e também as visitas que nos honraram com a sua presença, que possam sair daqui com vontade de voltar. Guarde e proteja a todos, ajude-nos a guardar o sábado conforme o mandamento, para assim haver sinal entre ti e nós. Peço também que digas abençoar a oferta que foi levantada, que através destes fundos recolhidos possam-se chegar a almas que ainda não te conhecem. Guarde e proteja a todos, por toda graça aos nossos muitos pecados e faltas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui acabamos o nosso estudo, que a paz do nosso Senhor seja conosco. Amém. Podem tomar os vossos assentos. Assim como disse no início, vamos encontrar novamente às 17 horas. Agora vamos ter um convívio, um almoço fraternal, onde vai ser servido aqui na entrada, aqui mesmo na recepção. Vamos preparar os nossos corações também para a parte da tarde. E agora vamos também alimentar-nos, que também precisamos.